Boa noite a todos. Está me ouvindo bem aí, João? Sejamos todos bem-vindos para mais um encontro com Jesus, celebrar a vida que Ele nos deu através do Evangelho. Tá não? Está chegando aí não? Oh, glória. E agora? Está chegando aí não? Está ouvindo agora? Não, aí também estão chegando. Não, está saindo som. Meu Deus do céu. Esse é uma benção. Depois que ele erra, vai ter que controlar isso aí. Agora foi demais. Isso significa a providência divina. Como eu falei antes, estamos todos aqui reunidos para celebrar a vida em Cristo Jesus, no Evangelho que Ele nos trouxe, Evangelho de amor e de reconstrução das almas, nosso caminho aos braços do Pai. Os trabalhos da noite de hoje serão produzidos por mim, Carlos Augusto, trabalhador voluntário da casa, que além da direção material, falar também a prece inicial, e do nosso irmão Jailson Costa, do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, que além da conversação da noite, ele vai tratar de um assunto maravilhoso, Livro dos Espíritos, questão 919, terceira parte, tudo aquilo que nós precisamos para iniciar nossa caminhada com Jesus, conhecer a nós mesmos. Né? E ele também fará a prece final. E antes de darmos continuidade nos nossos trabalhos, alguns avisos. Né? Temos a nossa biblioteca e livraria para aqueles que querem ler livros ou adquirir um livro, fiquem à vontade. Temos nossa camisa do Jesus, não está à disposição ali a amostra, mas nós temos tamanho PG, no valor simbólico, promocional de R$14,99, né, João? Para podermos ajudar a manutenção da casa. Também estamos vendendo uma caixa d'água de 500 litros, também estamos em promoção de R$99,99. Valor promocional, é para lá pegar mesmo. Né? Temos nossa pomada de Vovô Pedro, pomada santa e abençoada. A todos aqueles que quiserem fazer uso dela, está ali à disposição ao término da reunião, podem pegar. Se precisarem mais de 2 unidades, fale com o irmão da casa que a gente providencia. Né? O passe, como sempre, individual. Ao término da reunião, estão em lugares aqui a linha guerreira em silêncio. E eu creio que não tem mais outros avisos. Né? Então, que o Senhor nos abençoe e vamos à prece inicial. Deus Pai, infinito amor e bondade, Cristo Jesus, mestre, amigo, irmão maior, querido espiritual da vida. Estamos aqui, Senhor, pagando tuas bênçãos de existência para mais um trabalho, oportunidade santa que tu nos concede, Senhor, de sermos trabalhadores da última hora na tua seara de vida. Ilumina nossos corações e ampara-nos nossa caminhada, Senhor, para que não fraquejamos e que fortaleçamos nossa fé no Evangelho. Pedimos também, Senhor, por todos os irmãos, aqueles irmãos que são invisíveis aos nossos olhos, que estão nos leitos de hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. São tantas dores, Senhor, que nós possamos ver esses irmãos que clamam o socorro, que nós possamos estender as mãos para que teu nome, Senhor, seja levado a todos quantos necessitarem. E assim, Jesus, pedimos as tuas bênçãos para darmos início à reunião pública e doutrinária da noite de hoje. Assim seja. Nosso exórdio, livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 177, que tem como tema opiniões convencionais. E Emmanuel traz uma passagem do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20, que diz: a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Tens demônio, quem procura matar-te? E comenta Emmanuel:
Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, consideram-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires características do amor sublime e santificante, julgam-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classificam-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelhecestes e cansastes antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. Não é assim mesmo, né? Nas nossas relações com as pessoas à nossa volta. Se a gente faz sim, não gosta. Se a gente faz não, também não gosta. É aquela velha máxima: é impossível agradar, né, a todo mundo, né? Jesus mesmo disse: não se pode servir a Deus e a mamão, é impossível. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes. Não é lindo isso? Deus é maravilhoso. O culto da legalidade e a religião do dever, em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às provas, às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão, de ser dos sarcasmos da opinião pública. Se Jesus sofreu tudo isso, quem somos nós para querermos diferente? Ele mesmo disse: se fazem isso comigo, que sou ramo maduro, forte, e vocês que são ramos verdes, por que não farão? E assim, sem outras palavras que possam acrescentar valor a Emmanuel, Jailson, a palavra é sua. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NEOS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho do Lar. Agradecemos ao Grupo Espírita Raios de Luz por mais esta oportunidade que nos concede de trabalho e de aprendizado. O tema dessa noite para reflexão de todos nós, e eu sempre enfatizo que eu não sou palestrante, não sou expositor, acho que aqui fica melhor, né? Porque ele não quer ficar, quer se deitar, então a gente segura ele. Não sou palestrante, não sou expositor. Não sou expositor nem orador.
no máximo conversando. Então, a proposta dessa noite, conhecimento de si mesmo. E o Sr. Kardec, ele sempre procurou esmiuçar ao máximo essas informações novas que chegaram e que chegam até nós. E dentro desse contexto, ele chega ao ponto de que como é que eu vou conseguir vencer as minhas dificuldades, as tribulações da vida? Como é que eu vou evoluir espiritualmente se nesta minha jornada eu estou a toda hora e a todo instante sendo colocado em embate? O que nós consideramos inimigos, tribulações, provações, dificuldades em nossa jornada. Mas a resposta que lhe foi dada é que nós precisamos nos conhecer. E isso é muito interessante. Se a gente parar para refletir sobre essa resposta, ela tem um sentido muito profundo em nossas vidas. Porque é o primeiro passo, é o conhecer. Depois vem o descobrir. E depois vem a cura. É todo um processo de autoconhecimento, autodescoberta e autocura. E os passos que nós devemos trabalhar para esse processo de conhecermos, Santo Agostinho nos recomenda de que, ao final da noite, quando nós vamos então nos recolher para as nossas orações diárias, que antes de orar a gente reflita sobre o nosso dia. Os fatos que ocorreram durante o dia, as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos ante aquelas situações com as quais nós nos defrontamos. Então, fazendo toda uma retrospectiva do dia e analisando como nos comportamos, a gente começa então a questionar se a nossa conduta naquele momento ou naqueles momentos em que nós fomos conclamados a dar testemunho da nossa reforma, se nós nos comportamos, se nós reagimos, se nós proferimos palavras ou se emitimos pensamentos aos quais nós gostaríamos de receber. E aí a gente vai para a recomendação de Cristo que nós devemos fazer ao nosso semelhante o que nós desejamos para nós. Então, são esses momentos de reflexões que nós precisamos nos colocar para começar a refletir como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo, como é que nós estamos proferindo as nossas palavras naquele momento, quais são os pensamentos que rondam a nossa cabeça naqueles momentos. Porque a nossa vida, a nossa jornada nesse ordem, se faz necessário, eis porque nós estamos num
planeta de provas e de expiações, que nós sejamos conclamados a dar testemunho de que verdadeiramente nós estamos trabalhando em prol de nós mesmos. Porque nós não viemos aqui para mudar o mundo, mudar alguém. Não. Nós viemos aqui para nos transformar. E, à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento e esse entendimento, a gente vai procurando ajudar outros a também seguir o mesmo caminho. Foi exatamente o que Cristo fez e continua fazendo. A decisão é de cada um em seguir aquele caminho ou não, em seguir as suas recomendações ou não. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser e bem entender, andar pelo caminho que escolher. Mas todos nós temos a mais plena ciência de que em tudo que nós fizermos virá um retorno. É natural. É absolutamente natural. Tudo que nós damos à vida, a vida retribui. E em dobro. Por isso é que nós precisamos nos conhecer. Quem sou eu? E a partir dessas reflexões, eu sou impaciente, eu sou intolerante, eu sou pavio curto. Eu começo então a pontuar essas deformidades que eu trago comigo de pretéritos, porque quem somos hoje é toda uma construção de milênios que nós estamos fazendo conosco mesmo. Não é obra de Deus, mas é os caminhos equivocados a qual cada criatura decidiu percorrer. As ações danosas que cada criatura resolveu praticar. Mas é interessante que aqui nós não despertamos para isso. Quando nós despertamos para a verdadeira vida, para a essência, para o propósito de Deus em nossas vidas, estamos lá no mundo espiritual, onde vemos a realidade da vida. Então, assumimos o compromisso conosco mesmo de percorrer as estações e em cada uma superá-las e nos melhorarmos, nos tornarmos melhores. Então, começamos exatamente por refletir, buscando conhecer, identificar todas essas anomalias e imperfeições que carregamos conosco e gradativamente a gente começar a se trabalhar. Gradativamente. Porque é uma queda de braço tremenda que nós travamos conosco mesmo. O meu grande embate da vida é comigo mesmo. Porque a doutrina espírita começa a nos trazer conhecimentos que até então não tínhamos. Não sabíamos que éramos espíritos imortais. Não sabíamos que a vida continua. Não sabíamos que temos um pretérito, existências anteriores, que andamos pelos mais diversos caminhos, e que o grande tesouro que nós guardamos é o conhecimento que nós temos, é a ética, a moral, a religiosidade, a espiritualidade que carregamos conosco. Porque até então
165 anos atrás, não sabíamos absolutamente nada disso. Que nós somos os nossos próprios algozes. Não é o que se classifica de inimigo, obsessor, não, coisa do diabo, não tem nada disso. Eu digo sempre que são os meus credores que vêm cobrar com justo direito o dano que lhe causei. E cabe a mim o quê? Então, compreendermos, entendermos. E como é que eu vou alcançar isso? Começando a me conhecer, começando a me trabalhar, começando a descobrir quem verdadeiramente sou eu. E eu sei que eu sou um espírito imortal. E que tenho um futuro grandioso e brilhante. Que serei um espírito de luz, um espírito crístico. Isso eu tenho a mais plena convicção de que o serei. Mas para ser, eu preciso me trabalhar. Eu preciso começar a me conhecer, a descobrir a minha essência e começar a trabalhar a minha cura. Não dizem que remédio bom é remédio amargo? Pois é. Então, para que eu possa ficar curado, eu preciso de grandes adversidades, de grandes batalhas. Porque ou eu me prostro no chão, ou me mantenho firme. E é nisso que está exatamente aquilo que Jesus deixou de ensinamento para todos nós. Por todas aquelas circunstâncias adversas. Porque ele já tinha atingido o ápice da vida espiritual. Conhecia-se plenamente e sabia de todas as suas condições para superar tudo aquilo. Porque ele se conheceu, ele se descobriu, ele se autocurou. Passou pela mesma jornada que nós estamos passando. Porque não há privilégios na criação divina. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas perfeitos. A busca da perfeição é o trabalho árduo de cada criatura. É o trabalho árduo de cada um de nós. E neste orbe a qual nós nos encontramos, vejam tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento. Por quê? Porque nós precisamos descobrir a essência divina que há dentro de nós. Nós vemos, por exemplo, a situação dos índios Yanomami lá, muitas criaturas penalizadas, horrorizadas com aquela situação. Porque veio a criatura humana, vê o seu irmão naquela situação, outros não estão nem aí. Então, uns estão buscando, já conseguem se identificar com o seu próximo e ver naquilo ali uma maldade, uma crueldade. É como a guerra na Ucrânia. Mas para outros não estão nem aí. Estão não preocupados porque eles estão morrendo de fome, de malária, de doenças e tudo mais, e que a guerra está lá implodindo lá e milhares de pessoas estão morrendo, famílias desabrigadas, muitos se refugiando. Olha o quanto nós precisamos aprender, o quanto nós precisamos nos conhecer. Que bom que nós começamos essa jornada e estamos aqui, nos trabalhando,
Perfeitos não. Perfeito só Deus. E como bem frisou Jesus, bom só Deus o é. Nós ainda somos criaturas más. Ainda temos em nós o quê? A violência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. Carregamos isso ainda conosco. Então, quando a gente começa então a se autoanalisar, olha no espelho e começa a identificar todas essas anomalias, aí tem uma tomada de decisão que eu preciso tomar. Alguns vão dizer, o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Passa na atual existência terrena sem fazer o mínimo esforço para se melhorar. E o que faz? Reclama da vida, porque a vida é injusta, porque Deus é injusto. Então eu reclamo de tudo e de todos, menos de mim mesmo. Outros vão dizer, eu nasci assim, vou viver assim, foi meu pai que me criou. Mas, e por que esses irmãos pensam dessa forma? Porque nós somos evangelizados há mais de 1.700 anos pela Igreja Católica, há mais de 500 anos pela Igreja Protestante. E tanto uma como outra, ela não coloca a criatura como responsável pela sua vida, de que é ela quem tem que trabalhar para se transformar. Não deve ficar esperando que Cristo venha para transformá-lo em uma nova criatura. Por quê? Porque quem eu sou é uma construção minha. Tudo que eu carrego comigo de bom e de ruim foi aquilo que eu agreguei na minha essência. Então, quando a gente para pensar sobre isso, quando a gente para refletir todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e aplica a si, não ao outro, porque a gente começa a aplicar isso, mas tá vendo fulano, tu é assim, tu é assado, olha assim, tá vendo como tu é orgulhoso, como tu é vaidoso, como tu é egoísta. Então eu estou sempre apontando o dedo para alguém. E quando na realidade quem é orgulhoso, quem é vaidoso, quem é egoísta, eu. Assim. E essa é a grande dificuldade que todos carregam, reconhecer quem tu é. Fazer esse balanço, quando nós começamos a nossa conversa, de refletir os acontecimentos do dia e ver como se comportou, como se portou, se avaliou verdadeiramente dentro do Evangelho de Cristo a sua postura, ou vai sair pela tangente. Não, mas fulano me provocou e etc e tal, e eu respondi a mesma moeda. Comigo não tem isso não, bateu, levou. Então, é preciso rever esse conceito. É preciso analisar essas ações, essas reações que nós tomamos exatamente nesses momentos em que a vida procura nos trazer disciplina, educação, transformação, regeneração. Não é aqui, sentado aqui, ou em qualquer templo religioso,
que a gente vai transformar a vida da gente, não. É no convívio, no dia a dia, com a família, com o vizinho, com o colega de trabalho, com os amigos, com os inimigos. É esse aglomerado de pessoas que nós estamos caminhando. Cada um tem algo extraordinário a nos ensinar. Cada um tem um exemplo edificante para nos dar. Por isso é que nós vivemos em sociedade. Não vivemos isolados no meio do mato, não vivemos em sociedade, porque nós precisamos uns dos outros. Porque é nessa hora que a gente começa então a desenvolver a capacidade de se autoconhecer, se autodescobrir e trabalhar para se curar, em que a gente, observando que o outro também tem as mesmas deformidades, a gente vai sentar, dialogar e conversar, não condenar, não criticar, mas a gente vai chegar assim mansamente: mas fulano, rapaz, por que tu não tivesse calma naquela situação? Tranquilo, estás aí, teve uma pressão alta, uma dor de cabeça. Se tu tivesse relevado aquilo, não estaria agora com a pressão alta, com dor de cabeça. Então a gente vai trabalhando a outra pessoa para que ela comece exatamente a se trabalhar também. E essa é a proposta do Evangelho. Não está em condenação. Cristo não condenou ninguém. Aconselhou, orientou, continua aconselhando e orientando a todos nós. Continua trabalhando para que nós possamos nos descobrir como espíritos imortais e aí vislumbrar o nosso futuro e começar a grande jornada de transformação. Nós só vamos nos transformarmos quando nos conhecermos. Esse é o ponto principal. E quando você se conhece, que você começa a pontuar, aí tem coisas que eu não me agrado, mas que eu preciso me trabalhar. É aqui que eu preciso me colocar. E o que acontece? A vida está sempre um momento ou outro me colocando exatamente naquela situação que eu preciso trabalhar. Se eu sou impaciente, nem se preocupe. Não vai faltar alguém para fazer com que você exercite a paciência. Se você é intolerante, não se preocupe. Em um momento ou outro virá um acontecimento para trabalhar a sua tolerância. É assim que a vida age. Aqui é uma grande escola, um grande aprendizado para todos nós. E exatamente todas essas situações que a gente vai, à medida em que vai se conhecendo, se descobrindo, em que a gente começa a analisar o que? As nossas ações, as nossas reações naquela mesma situação. Que outrora eu agia com impaciência, com intolerância, hoje eu já estou mais moderado, já consigo relevar, já dei um pequeno passo, e isso é que é importante. Mas amanhã, perdi a paciência. Aí o que é que eu faço? Começo a me reavaliar. Mas já isso, rapaz, cadê o seu esforço, amigo? Foi por água abaixo? Você vem trabalhando tanto para exercitar a sua paciência, para ser mais paciente, para ser mais tolerante, e agora você pisou na bola, amigo. Aí o que é que nos manda a consciência? A gente vai lá e conversa com a pessoa, pede desculpa,
pede perdão. Eu falando, você me perdoe, eu esquentei a cabeça, agi dessa forma, ou falei essas palavras que não deveria ter dito, que não deveria ter pronunciado, não deveria ter agido desta forma. Aí a gente já começa a exercitar o quê? A humildade. De reconhecer que está errado e, como recomendou Jesus, volta e reconcilia-te com o teu irmão. O descobrir quem somos não nos afasta de jeito nenhum do Evangelho. É o Evangelho em sua plenitude. Porque não adianta eu ter brigado com um colega de trabalho e quando chegar à noite eu vou orar, agradecer a Deus. Mas e a consciência? Ela está lá reclamando. Olha, Jailson, como tu queres que Deus perdoe as tuas faltas se tu não perdoaste o teu colega de trabalho? Primeiro vai te reconciliar com ele. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas tem um detalhe: você tem que ir com o coração cheio de júbilo, com o coração cheio de amor, humilde, reconhecendo que você está errado e que verdadeiramente você se arrependeu daquilo que você fez, que não está condizente com aquilo que você está proferindo nas suas palestras. Estão vendo a responsabilidade de estar aqui? É um fardo pesado. Mas é exatamente isso que a vida quer que nós façamos. Há algo de impossível de nós fazermos? Há algo de impraticável de nós fazermos? Não. Tudo é somente nós tomarmos a decisão de fazermos, de refletir todo final de dia. Antes de você orar, reflete sobre o teu dia. Há alguma coisa? Tens alguma coisa contra o teu irmão? Teu irmão tem alguma coisa contra ti? Disseste alguma palavra de agravo para com teu irmão? O que praticaste era aquilo que desejaria que alguém praticasse contigo? No momento em que estava de cabeça quente e proferisse as tuas palavras, se o outro tivesse de cabeça quente, gostaria de receber aquelas palavras? Então, é tão somente isso que nós precisamos realizar em nossas vidas. Mas é difícil. É difícil, é claro. Porque nós trazemos tantas imperfeições conosco e nós não queremos dar o braço a torcer. Não queremos nos render ao Evangelho de Cristo. Não queremos. Queremos mais dele que seja de acordo com a nossa conveniência. Só que não pode ser assim. Tem que ser dentro da lei divina, que é a lei de amor.
E amor representa o quê? O respeito, a fraternidade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, para que a gente possa nos trabalhar, refletir quem somos, os erros que cometemos e trabalhar para amanhã não cometermos, exatamente aplicarmos aquilo que representa a lei de Deus, aquilo que Ele usa para conosco, benevolência, indulgência e perdão por todos nós, por todos os seus filhos. Então, à medida em que eu avanço nessa senda, à medida em que eu vou um dia após o outro me trabalhando, o que ocorre comigo? Eu começo a me transformar em uma nova criatura. Foi um milagre de Deus? Foi Jesus que chegou aqui na varinha de condão? Não. Foi a minha luta íntima. Eis porque é a reforma íntima. Porque é você batalhando consigo mesmo. Porque você não irá mais acusar o outro de ter tirado a sua paciência. Ele não tirou a sua paciência. Você não tem paciência. Eu tenho uma neta de 5 anos que é uma pimentinha. Tem hora que a minha filha está... Essa menina me tira a paciência. Eu digo, não. Você não tem paciência com ela. Como é que ela vai tirar algo que você não tem? Porque se você tivesse paciência, você não agiria dessa forma. Não é verdade? Aí, não, fulano me tirou a paciência. Como? Como é que ele vai tirar a sua paciência? Me diga aí qual é a fórmula. Você não tem paciência. Essa é a realidade. Mas a gente não admite. Não é mais fácil eu culpar o outro do que reconhecer que eu estou errado? Como é seu nome, amada? Renata? Renata, pronto. É mais fácil eu culpar Renata. Não, Renata me tirou a paciência do que admitir que eu não sou paciente. A vida é complicada? Não, a vida é simples. Basta o que nós fazemos exatamente nessas reflexões da vida, a reflexão do nosso dia a dia. E dentro desses pontos a gente começa então a se autoanalisar. Começa de frente ao espelho e começa um diálogo contigo mesmo. Alguém da família vai dizer, rapaz, ele ficou doido, está falando com ele mesmo, inglês, ficou doido, pronto. Mas não sabe que você está fazendo a sua terapia contigo mesmo, analisando, aconteceu isso, eu poderia ter feito assim, dessa forma. Da próxima vez eu vou reagir de forma diferente, vou ter um pouco mais de paciência, de tolerância, né? Reconhecer que o meu outro irmão, minha outra irmã, ainda não tem esse conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, que me vai gradativamente abrindo o meu entendimento, né? Vai tirando a trave do nosso olho. Então a gente começa então a compreender a vida, a nossa vida, a vida que nos cerca, e a partir daí é que a gente vai encontrar subsídios muito importantes para a gente encontrar a cura das nossas enfermidades. E a cura está exatamente na prática, no exercitar, um dia após o outro, do Evangelho de Cristo. Não há outro remédio para nos curarmos das nossas deformidades que não seja isso. Primeiro passo, começar a me conhecer.
Esse é o primeiro passo que eu preciso dar. Coloca ali no caderninho ali. Então, começa a enumerar, né? Sou ciumento, sou invejoso, sou violento, sou impaciente. Aí começa a anotar, né? Aí daqui a pouco o caderno não vai dar, tem que comprar outro. Aí vai anotando, vai anotando. Aí a cada dia a gente vai atentando para isso e vai vendo como é que a gente vai reagindo em cada uma dessas situações e começa a se autoanalisar nas reações, nas palavras, nos pensamentos. Por exemplo, não diz uma palavra, mas o pensamento, está lá. E pensamento tem força, viu? Pensamento é uma força muito poderosa. Então, com esses atos simples que a gente faz no dia a dia, a gente vai se identificando, vai se conhecendo, vai se descobrindo. E a gente vai começando a trabalhar o que para ir eliminando cada uma dessas imperfeições que a gente traz conosco. Mas eu preciso tomar a decisão firme de fazê-lo. Porque será um dia após o outro, ano após ano. Aquela situação irá se repetindo sempre. Até que eu aprenda, então ela não mais irá trazer o quê? Aquela irritação que eu tinha, né? Aquela impaciência que eu tinha, aquela violência que eu tinha. Por quê? Porque eu aprendi, eu me descobri e eu me curei. Por essa razão, é que Cristo passou o que passou sem sofrer absolutamente nada. Mesmo tendo o corpo material sendo violentamente castigado, mas o seu espírito era soberano, e não sentiu nenhuma dor. Doía mais naqueles que estavam presentes assistindo naquela situação do que nele. Porque ele atingiu a plenitude espiritual e nós iremos atingir. Olha que futuro brilhante, maravilhoso que todos nós temos. Então nós precisamos tomar a consciência de que nós temos um futuro grandioso, maravilhoso pela frente. E que a nossa vida ela não vai se encerrar lá no sepulcro, não. A nossa vida continua. O nosso aprendizado continua. A nossa autodescoberta continua. A nossa autocura continua. Até que estejamos livres de todas essas situações, de todas essas ervas daninhas que trazemos conosco. Sentimentos de vingança, de ódio, de inveja. Tudo isso que sempre nos corrói, nos corrompe, nos afasta de Deus. É isso que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E Cristo, a prova de que ele não sofreu absolutamente nada, é que na sua trajetória o centurião romano chama Simão para carregar a cruz de Cristo. É Simão, eu acho que é Simão. Tem hora que é o Sirineu, né? Simão Sirineu. Chamam para carregar a cruz de Cristo. A primeira coisa que ele diz é: eu não tenho nada a ver com isso. E realmente não tinha. Porque ele é um homem trabalhador. E passou naquele momento ali, então, como Roma era a autoridade, ele tinha que obedecer.
E ele foi com toda a má vontade do mundo. Pegou a cruz, Cristo olhou para ele, viu o que ninguém viu. Que aquela criatura, que aquele irmão estava atormentado, preocupado, desesperado, porque estava voltando do trabalho e houvera deixado a sua filha enferma em casa. Naquela época, utilizava-se apenas ervas e esperar que a erva fizesse efeito para sanar o problema. Não tinha SAMU, não tinha UPA, absolutamente nada. Então, se o Sirineu vai, então leva, entrega a coisa a Cristo e volta para casa. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele vê é a filha dele correndo para abraçá-lo. A primeira coisa que ele vê é a sua filha correndo e vindo abraçá-lo. Ele fica espantado, porque a filha estava gravemente doente e as ervas não iriam fazer um efeito tão milagroso dela ficar curada como ela estava saindo correndo para abraçá-lo. Ele então pergunta à mulher o que foi que aconteceu, e a mulher responde que uma grande luz branca invadiu o quarto. E a filha disse que Jesus havia curado. Nesse momento ele reflete, mas não dá mais tempo de agradecer, porque Cristo já estava crucificado. A gente, quando pega alguém para fazer, não dá para me fazer esse favor, aí que a gente não dá má vontade, porque a gente diz, não, o má vontade nem precisa vir, fica ali. Não é verdade? Não é verdade? A gente já joga assim, se é para fazer com má vontade, não faça, deixa que eu faço. Eu já fiz isso, a vez que o dia quando eu fui fazer alguma coisa, eu digo, não, deixa que eu faço, não quero estar com má vontade, deixa que eu faço. Mas Cristo viu exatamente aquele irmão aflito. Olha que coisa, que irmão maravilhoso que nós temos. Enquanto a multidão estava ali vendo aquele cidadão carregando a cruz e ia com toda a má vontade do mundo, Cristo viu seu irmão aflito e cuidou para quando ele chegasse em casa toda a sua aflição passada. Então, precisamos dar passos gradativos em nos conhecer. Nos conhecendo, a gente começa então a descobrir-nos, e em seguida a gente começa a se curar. Mas tudo isso só será possível se nós tomarmos a firme decisão de o fazer. Não importa a situação, não importam as barreiras que precisamos transpor, não importam as dificuldades que virão pela frente. Nada disso importa. Porque se nós verdadeiramente nos trabalharmos, nós vamos superar um a um.
dificuldade a dificuldade, obstáculo a obstáculo, barreira a barreira. Porque tudo isso vem ao nosso encontro tão somente para isso. Alguém vai alcançar o topo do monte do Everest sem esforço? Sem conhecer a montanha? Sem conhecer a sua condição física para chegar lá? Ele vai ter primeiro saber a sua condição, se preparar fisicamente, fazer todo o planejamento para chegar lá. Ah, não, eu vou subir o Everest, pego uma vida aqui para lá, não, amigo. Em tudo existe o que? Esforço, determinação. Vou alcançar, então eu trabalho, me determino a isso. Na nossa vida, nesse processo de reforma íntima, é exatamente da mesma forma. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso analisar quem eu sou. Quais são os meus defeitos e quais são as minhas virtudes? Porque nós temos virtudes também. Então vamos trabalhar para diminuir os defeitos e vamos continuar trabalhando para que a nossa virtude seja cada vez mais elevada e que a gente cresça espiritualmente, que a gente evolua espiritualmente. Que a gente chegue dia 31 de dezembro, faz uma análise, faz uma retrospectiva de 2023, compara com 2022 e diz, poxa, 2022 eu passei nessa situação, 2023 também, mas 2023 eu agi de forma diferente. Eu aprendi. Mas o problema é que a gente não, para o ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou deixar de ser sedentário, né? Vou caminhar, vou correr, vou emagrecer, vou entrar numa dieta, etc. e tal. Terminou um mês, eu não fiz nada. Daqui a pouco termina um ano e eu também não fiz nada. Então nós precisamos exatamente mudar. Vou fazer. E tenho absoluta certeza, grandes provas virão. Nós só seremos aprovados se passarmos pela prova. Essa é a escola que nós temos. E seremos submetidos a exames, às provas. Quando a gente vê a dificuldade que está à nossa frente, como a oportunidade de aprendizado, de algo edificante que eu posso construir em mim, muda todo o contexto da vida. Muda completamente todo o contexto da vida, que eu vejo de forma totalmente diferente. Enquanto eu vi a diversidade, enquanto eu vi a tribulação e etc., não, hoje eu vejo uma oportunidade de eu aprender, uma oportunidade de eu me tornar uma criatura melhor, uma oportunidade de eu me reformar, de eu me edificar. Não estou em busca de ser melhor do que ninguém, mas de ser uma criatura melhor do que sou. E eu preciso reconhecer que já são 8h30. Você não avisou, ele avisou, já escolhe a hora. Não, mas está. Então, eu preciso reconhecer quem eu sou e admitir que sou. Não é colocar floreio, não, mas eu sou assim porque assim não. Olha, eu sou assim, eu preciso de trabalhar para ser. Eu sou impaciente, então a vida eu sei que vou enfrentar situações para praticar a minha paciência. Eu sou intolerante, virão situações para que eu pratique a tolerância, e assim nós vamos nos reconhecendo e a vida vai nos trazendo situações
para a gente colocar em prática. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que é a sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Mas queremos agradecer, acima de tudo, a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Aqui, Senhor, estivemos todos nós, encarnados e desencarnados, unidos e reunidos, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, a Deus Todo-Poderoso, humildemente nós te rogamos, que envolva todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos e nos leprosários, a todas aquelas criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia, por vosso perdão, a todas as criaturas, Senhor, que vivem em suas trevas e em sua escuridão, a todos os teus filhos, Senhor, que vivem neste imenso universo em que tu criaste. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a tua mão bendita e misericordiosa, Deus Todo-Poderoso, nos guie e nos ampare, nos proteja e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. Muita paz a Deus. O que dizer à vista dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra? Primeiro passo, São Francisco de Assis. Comecemos pelo necessário. Depois,